Estamos de volta com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência, aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas. Este é o nosso 12º programa, o último da nossa série, onde estamos falando sobre fixações mentais. No programa de hoje, reconstrução do ser. Sebastião, então vamos retomar um pouquinho o que você estava falando sobre tudo aquilo que antes então eu usava-se de alguns artifícios para me beneficiar, era um atestado daqui, algumas coisas, algumas mentirinhas que no decorrer do tempo vão se transformando mesmo em situações reais na nossa vida, né? Então você pode retomar um pouco o que você estava falando? O máximo que a gente consegue enganar é a nós mesmos. Porque nós tentamos enganar a vida, burlar as leis, mas não conseguimos, porque as leis de fato estão gravadas em nossa consciência. Nós estamos gravando, na realidade, essas leis em nossa consciência a cada etapa vivenciada. Então, quando nós pensamos que estamos enganando a lei dos homens ou enganando os próprios homens, enganamos a nós próprios, construindo ou gravando na nossa própria realidade fisiopsíquica e espiritual estas informações. E amanhã, quando desejamos ser diferentes, as informações já foram gravadas há meses, anos, décadas, séculos, até milênios, e para desfazer essa criação não é tão simples assim. Eu sou obrigado a manter, nutrir e aí sim dar conta daquilo que eu criei. É o que Emmanuel fala, ou eu dou continuação ao comportamento, ou eu desfaço o comportamento com um comportamento superior. Com um inferior não dá para fazer. Como já dizia Einstein, então com as mesmas ideias que eu criei o problema, eu não consigo resolvê-lo. E uma vez expandido a minha mente, a minha consciência, não tem mais como encolhê-la. Uma vez que eu abri os olhos, que eu conheço, que eu tenho noção, que eu tenho responsabilidade sobre a coisa, não dá mais para voltar atrás. É isso aí. Então, é uma grande responsabilidade, sempre batendo nessa tecla da responsabilidade, né? Então, tudo aquilo que a gente cria, de alguma forma, somos obrigados a dar conta. Exatamente. O Dr. Décio Yanduri, até ele tem uma maneira muito particular de dizer, de dar duas notícias cruciais, uma boa e outra ruim. A boa é que nós mesmos criamos as nossas enfermidades, a boa. E ele fala, a ruim é que nós mesmos criamos e nós mesmos é que vamos ter que curar a enfermidade que criamos. Pois é. Eu falei, eu não sei se as duas são boas ou as duas é só para disfarçar o modo para ser mais suave nas palavras. Porque isso é um fato. Porque ou todos esses autores estão equivocados a partir de Jesus e até antes do próprio Cristo, ou todos eles estão certos. Então, quando André Luiz narra na obra Entre a Terra e o Céu que a cura de todos os nossos males reside em nós mesmos, quando Bezerra mostra na obra A Cura pelo Amor, do nosso irmão que psicografou Sidney de Carvalho, que não são seres cósmicos, nem os desencarnados, nem os encarnados que vão curar nossas enfermidades. Somos nós mesmos. Temos uma fonte inesgotável da energia, amor, da matéria-prima, em nós para fazermos isso. Ou Joana de Antes, na obra Desperte e Seja Feliz, que temos um médico interno às nossas ordens para a cura da AIDS, do câncer, doenças cardíacas, seja lá o que for. Está dentro, é só ativar mediante essa fé fervorosa, esse comportamento irrepreensível, esse pensamento bem ordenado, colocar esse médico em ação, essas forças criadoras, esses potenciais imensuráveis que temos à nossa disposição. Já que Emmanuel pronuncia, na obra Emmanuel, quando ele fala da medicina espiritual, que a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos. Não dá para comprá-la, nem de anestésicos, nem de soros, nem de uma alimentação artificialíssima, que deveríamos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside em nós, na nossa própria personalidade e na natureza. Não tem como transferir para outro. O máximo que a medicina humana e a medicina espiritual pode fazer por nós, como narra André Luiz, também na obra Missionários da Luz, é orientar-nos,
aliviar os efeitos. Cabe a nós, ou cada indivíduo, transformar-se em médicos de si mesmos. Então, Sebastião, mas muitas vezes o que nos falta é acessar essa vontade consciente, né? Que está a serviço do espírito geradora de novos recursos na mente. Que caminho a personalidade deve fazer, então, para conseguir mesmo isso? A função dos luminares, dos orientadores, das pessoas que já estão mais acordadas ou mais despertas ou já totalmente despertas, é nos convidar a isso. Porque com um simples alimento, quem está consciente disso pode entrar no nosso cenário e despertar esses valores em nós. Despertar esse entusiasmo, esse interesse pela vida, por essa reconstrução. E às vezes nós estamos numa situação tão precária que não temos condição nem de organizar um pensamento. Então, se não chegar alguém para orientar-nos com palavras bem conduzidas, que segundo Miramês, essas palavras transformariam-se em almas instintivas, que são as responsáveis, os elementais responsáveis, por gerenciar o universo que nós chamamos de subconsciente, que governa integralmente o universo perispiritual e físico simultaneamente. Então, nós estaremos transferindo para esse universo partes do nosso espírito, como nos ensina Emmanuel na obra Coragem. Então, pela verbalização do que penso e sinto, eu estou transferindo partes do meu espírito para dentro de quem me ouve. Ou, como André Luiz nos ensina na obra Missionários da Luz, quando a oração, que é um mecanismo do meu universo, eu coloco esse mecanismo a serviço do Cristo, unindo a minha com outras mentes, nesse círculo de permutas incessantes entre a minha realidade e outras realidades, nós vamos gerar elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação dessa alma e para a iluminação dessa consciência. Então, quando estamos despertos, fazemos isso com aqueles que necessitam. Quando estamos na condição de necessitados, reconhecer que precisamos de socorro e batemos as portas de quem tem para nos ofertar. E sempre haverá. Sempre haverá, o socorro nunca falta e nunca tarda. Ok. Então, vamos dar mais uma lida aqui, página 333. O menor movimento que conhecemos chama-se irritabilidade. Todavia, é tão significativo que, se tensionarmos mover o menor músculo de nosso corpo, ocorrerão bilhões de pequenas transformações no íntimo de nossa mente. Os resultados concernentes às ações mentais alimentadas, desde as mais simples às mais complexas, atingem um número incontável de outros seres da mesma frequência, organizando-os ou desorganizando-os. E o que seria a irritabilidade? É o menor movimento. Vamos imaginar aqui que nós colocamos aqui no capítulo 7, em 7 itens. Ficou até interessante, no capítulo 7, em 7 passos. O menor movimento, eu tenho a intenção de mudança. Então, quando eu tenho essa intenção, é o start. Alguém olha e começa a se mover ao encontro daquele convite. E aí aqui você coloca que, então, só nesse sentido já ocorrem bilhões de pequenas transformações no íntimo de nossa mente. Porque essa proposta de transformação, eles atendem ao convite e começam a se mover. Aí o que nós chamamos de sensação, eles já começam a mover-se ao encontro desse convite. E a partir daí nós vamos gravando nesses elementos e transformando-os nas novas ideias, nas metas planificadoras, nos objetivos que nós queremos, e eles vão transformando em forças vitalizadoras para a reconstrução dos tecidos já lesados e em forças orientadoras para promover os tecidos existentes. Tá, e no caso, as ações mentais são conduzidas por outros seres da mesma frequência. Seriam os elementais? Exato. Eu estou construindo, a partir desses pensamentos, dessas intenções, desses desejos, seres em forma de hormônios, que nós chamamos também de elementais, que são forças organizadoras dos elementos que estão sendo construídos como forças vitais também. Ao mesmo tempo que eu imagino o meu corpo sendo reconstruído na sua vitalidade, os seus tecidos, os tecidos que foram lesados, e eu construo elementos a partir dos sentimentos, das emoções nobres, para manter isso e aprimorar, que é o que nós chamamos de hormônios, as unidades psicoeletroquímicas ou forças ou unidades organizadoras.
No caso, lembrando, né, que o tema da nossa série, fixações mentais. Então, nesse sentido, como entrariam as fixações? Nesse sentido benéfico, não há fixações no sentido de algo estático. Vai ser um perpétuo dinamismo. Hoje nós estamos construindo uma ideia que visa o nosso bem, a reconstrução desse cenário agora. Assim que nós começamos a reconstruí-lo, nós podemos ir aprimorando. Então, eu estou construindo ou reconstruindo uma situação. E, ao mesmo tempo, eu estou promovendo e expandindo a mesma situação. Então, eu posso construir um novo ser, reconstruir o que já existe, eu vou ver o que é mais fácil, a depender de como está a nossa casa, uma pintura só, já fazemos uma maquiagem perfeita. Mas a depender como ela se encontra, eu já preciso fazer uma reforma mais profunda. A depender de como ela se encontra, é melhor eu derrubá-la. Por isso que Joana fala a reconstrução da personalidade, construir uma nova mesmo. Porque esse ser está tão viciado, e ela narra na obra O Ser Consciente, na lição que ela chama desidentificação, que o corpo vicioso, ou melhor, a mente viciosa e o corpo acomodado dificulta o despertar da consciência para a lucidez. Você vê a mente viciosa e o corpo acomodado. Como a mente é um setor, uma emanação da minha consciência, de repente eu preciso reconstruir todo esse universo mental, porque os parâmetros serão outros. Antes eu perseguia, eu prendia e executava quem acreditava em Jesus. Vamos supor que isso sirva de parâmetro. Agora, eu desejo colocar o meu universo a serviço do Cristo para proteger quem antes eu perseguia e crucificava. Então, totalmente diferenciado. Os pensamentos vão ser diferentes. Então, eu preciso de um cenário diferente. A empresa vai ser reformulada literalmente. Os potenciais da inteligência, da emoção, dos valores intelecto-morais, de forma geral, vai ser diferenciados daqueles até então. Não mais o Santo Agostinho, que quase enlouqueceu Santa Mônica. Agora o Santo Agostinho, missionário do Cristo. Não mais o Francisco de Assis de antes, mas agora o Cisco de Assis, que tornou-se a representação tangível do próprio Cristo. Okay. E assim sucessivamente. Isso aí, então, muitas coisas aí que estamos aprendendo e muito mais que temos aí nos blocos subsequentes. E você que está aí acompanhando o nosso programa, se você quiser se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, aproveitar as vantagens e benefícios, é só você ligar para 0800 12 18 38. Vamos então agora para o intervalo e já voltamos.